Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Nova Pauta. Vamos para mais uma rodada empreendedora, quando a gente pode conhecer um pouco mais sobre o empreendedorismo feminino através das associadas seguidoras da AME, a Associação Mulher Empreendedora. E hoje as minhas convidadas vêm lá de São Vicente do Sul. Elas já estão se familiarizando com Santiago, já participaram de eventos aqui, já tem um local de atendimento e a gente vai contar quem elas são e o que elas fazem para ajudar as pessoas. Eu pude ouvi-las falando de todas as especialidades que as duas têm, são sócias e fiquei encantada. Então, convidei que elas viessem contar para vocês todo esse universo da saúde, do cuidado, da estética, do autocuidado, da valorização. Então, são vários temas que acaba que o que elas fazem impacta nas vidas das pessoas. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Eu, então, apresento aqui, a minha primeira convidada é a Márcia Andréia Almeida da Rocha, profissional que atua com saúde integrativa, tricologia e terapias complementares. O trabalho dela une avaliação capilar, e eu vi que tem equipamentos, tem exames epigenéticos e biorressonância. E terapias integrativas para compreender o organismo de forma mais holística, de forma mais ampla. Também está comigo a doutora Franciele Cassol Fontoura, ela é profissional com atuação em neuropsicologia, aplicada à saúde feminina integrativa e medicina funcional, epigenética também, e nutrição funcional. Elas criaram então a Vital Essence e a gente vai saber no detalhe o que tudo isso que eu falei para vocês significa na prática para mudar a saúde, principalmente das mulheres. Eu vi que elas fazem muito dessa, a fala é muito relacionada também ao público, principalmente ao público feminino, e é isso que a gente vai saber hoje. Vou dar uma boa noite aqui para Márcia primeiro. Boa noite, Márcia, seja bem-vinda, e me conta como é que que caminho te levou à tricologia? Boa noite, pessoal. Boa noite, Sandra. É um prazer estar aqui com você. Bom, como eu já havia falado, na verdade, a tricologia que me encontrou. Eu não estava buscando ela. E me apaixonei por ela e resolvi trabalhar. E ao longo do meu trabalho, eu fui percebendo que com o cabelo, ele é um sinalizador de saúde, eu fui percebendo que eu tinha que ir mais além, que eu tinha que ter um olhar muito mais integrativo. Por isso que diz a tricologia integrativa. Isso, porque tu tem que olhar o ser humano como um todo. Porque como o cabelo é um reflexo do que está acontecendo por dentro, então não tem como a gente não ter esse olhar. Porque daí os resultados são mais efetivos. Sim. Mas o que te levou? Foi algo pessoal? Algo que estava te incomodando, que tu foi pesquisar sobre? Sim, também. Na época eu estava passando por uma queda capilar muito grande. Muitas pessoas pensam que cair cabelo é normal, é época, ou está relacionado à questão externa, um produto que usou. Não tem nada. Não. É difícil ter a ver. Assim, ó, até pode, porque são vários fatores. Pode uma química lesionar, queimar o couro cabeludo e ali realmente fica uma falha e não cresce mais cabelo. Ali ser externo, mas acabar sendo prejudicial. Prejudicial, tá? Então, na época eu estava passando por uma queda muito intensa e daí eu resolvi estudar o porquê dessa minha queda e realmente eu comecei a perceber que é tudo de dentro para fora. Que o couro cabeludo só reflete o que está dentro. Então, eu primeiro me tratei, como disse... Tu procurou uma profissional, alguém que te ajudou? Na verdade, eu procurei cursos. Eu me formei em Aquilo realmente te incomodou e tu disse, eu não vou só me ajudar, eu vou ajudar outras pessoas. Isso. E daí eu fui estudar mais. Primeiro eu fiz o curso de terapia capilar e depois eu comecei com pós-graduação, né? Me especializar mais. E claro que tu não para de estudar nunca, tu não tem como parar de estudar nessa área, porque sempre tem coisas novas. Então ali eu comecei a estudar e comecei a me entender o porquê que eu estava com essa queda. E comecei a me tratar, porque a gente tem que ser o paciente zero. E o tratamento, por exemplo, ele tem exames com aparelhos? Tem tratamentos? Tem. A princípio, assim, ó, a cliente chega
eu faço uma análise no couro cabeludo, ali eu já fico vendo as disfunções e, claro, a queixa dela. Ela vai me contar o que ela sente, o que ela não sente, e através dessa análise a gente consegue tratar um tratamento personalizado. Márcia, era comum a gente enxergar homens, né, sem cabelo. Até habitual isso, ninguém estranha. Mas existem hoje muitas mulheres com queixa de perda grave de cabelo. Bastante. E o que se dá isso? É a modernidade? É os hormônios? O que mudou tanto que as mulheres estão perdendo muito mais cabelo? Tudo influencia, Sandra. É o dia a dia, tá? São questões hormonais também. São questões de estresse, de sobrecarga no organismo. E algumas químicas que fazem também muito agressivas, que às vezes não provocam uma queda, mas provocam um afinamento capilar, que vai afinando ou que lesiona o couro cabeludo com uma dermatite, com uma coceira. Sim. Tá? E aquilo vira algo permanente. Vira algo crônico. Dá pra ver que tu resolveu o teu problema capilar, porque eu enxergo esse cabelo bem cheinho, tá tranquila. Sim, tô tranquila. Então, paciente zero recuperada. Paciente zero recuperada. Ah, que bacana. Vou dar uma boa noite para tua sócia também, a doutora Franciele Cassol Fontoura. A doutora Franciele é outra também, tipo paciente zero. Foi buscar, é doutora numa área da medicina funcional, onde ela foi buscar realmente tratamento para algo que incomodava ela, e eu quero que ela conte aqui para nós. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada, um prazer estar aqui. Eu também, como a Márcia, eu costumo dizer que a nossa dor acaba sendo a nossa maior força, porque eu sofri muito a adolescência inteira com queixas de febre e dores articulares que não eram diagnosticadas. E eu comecei primeiro na psicologia, que foi onde eu me aprofundei, porque diziam que era psicológico o que eu sentia. Então, se era psicológico, eu queria entender o que estava acontecendo com a minha cabeça. Mas tu tem uma outra atuação, né? Tu é bancária. Sim. Você é do setor financeiro. Também. E foi se especializar a ponto de abrir uma clínica. Sim, porque eu fui estudando e aí quando eu fui diagnosticada, a psicologia me ajudou muito antes do diagnóstico, porque eu achava que era tudo psicológico, mas quando eu fui diagnosticada com artrite reumatoide, daí eu entendi que não era só o psicológico que eu tinha que tratar. E fui atrás de entender. Muitos médicos, eu passei por vários médicos, muita medicação, e fui tratada conforme o padrão da medicina tradicional para tratar a artrite, que é uma doença autoimune que não tem cura. Vamos começar do começo, Franciele. Que idade tu tinha quando tu começou a aparecer sintomas de uma doença que ninguém até então sabia o que tu tinha? Desde os 12 anos eu tive. Adolescente. Uhum. Então foi uma adolescência bem sofrida. Sim, eu tinha bastante dor e muita febre. E era diagnosticada com virose ou diziam que era psicológico. Não se entendia naquela época, né? O que poderia ser. Eu fui ser diagnosticada. Então, enfrentava as crises, dava uma melhoradinha e seguia a vida. Seguia a vida, sem saber o que eu tinha, né? Sem saber. E depois, tu foi buscar mais conhecimento, a psicologia, porque achava que estava somatizando alguma coisa. Exatamente. E me ajudou muito, com certeza ajuda. Pelo menos a entender que eu conseguia melhorar alguns sintomas assim. Mas quando eu fui diagnosticada, que foi só em 2017, já com 30 e tantos anos, né? Que aí eu comecei tratamento com remédios, enfim, tradicional, mas que não estava funcionando e davam mais efeitos colaterais do que melhora, né? E foi aí que eu descobri a nutrição e a medicina funcional, que tem a ver com alimentação e suplementação, com nutrir o corpo com o que está faltando. Aí eu fui entender quais eram os nutrientes que faltavam no meu organismo, que faziam com que gerasse aquela artrite, né? Sim. Então, eu estudando isso cada vez mais a fundo e fui começando a tratar e reduzindo a medicação, tudo aos poucos, com o acompanhamento do meu reumatologista na época, que me ajudou bastante. Fui reduzindo a medicação, tratando o organismo, e já faz mais de 2 anos que eu não tomo mais medicação e não tenho mais sintomas. E aí, claro, veio a necessidade de multiplicar levar isso para mais pessoas. Para mais pessoas, né? Como é que chegou a Márcia na tua vida? Chegou uma tricologista na tua vida? Foi numa transferência do banco, que eu fui para uma cidade que eu não queria ir, na época eu não tinha interesse, mas acabou que a gente às vezes precisa trocar, né? Cheguei em São Vicente e comecei a ter uma alergia, eu achava, no couro cabeludo, mas era estresse ou alguma coisa e aí conhecendo a cidade, caminhando pela minha rua, muito próximo da onde eu fui morar, uma placa grande escrita terapeuta capilar. Eu disse, é ela que vai me ajudar.
Fui até Tu achou ela. que era algo que não tinha muito a ver com o teu Tinha a problema? ver, eu não até pensei que era alergia da água, né? Sim. Porque quando eu cheguei, a água de São Vicente, Tava estranhando a água. sei lá, alguma coisa assim. Todo mundo culpa a água, né? Então, e aí quando eu descobri ela, quando eu falei com ela, os primeiros minutos que eu falei, eu já entendi que ela trabalhava muito além, como eu. Ela não ia Sim. só tratar o meu cabelo, não ia só me dar um tratamento tópico. Ela ia investigar junto comigo a causa raiz daquilo ali, né? Como ela já tinha Sim. feito com ela e como eu fiz na artrite também. E aí, juntas, a gente juntou os conhecimentos, né? E viu que a gente podia ajudar muito mais mulheres com isso, porque... Mas dá para dizer, assim, que a dor das duas uniu vocês num ponto de conhecimento, de buscar conhecimento, num nível de virarem sócios de um negócio. Exatamente. Com certeza. Vocês se descobriram, né, cada uma com as suas dores, e foram buscar estudo, e daí pensam, nós temos que montar um negócio, um combo disso tudo, é isso? Exato, para poder levar essa coisa, para não deixar que mulheres passassem pelo que nós passamos, né? Eu passei por 9 médicos e cheguei a tomar 12 medicações, né? Totalmente prejudiciais, na verdade, foram. Então, dá para dizer que com o tempo da tua vida tu passou praticamente medicada. E mesmo assim com sintomas, né? Com dores. Com dores. E trabalhando e vivendo e... Sim, tendo que fazer tudo, como muitas mulheres passam por isso, né? Sim. E a gente normaliza muito os sintomas, a mulher normaliza muito. Acha que é estresse. Até para quem está nos ouvindo, que pode ter e não saber, não ser diagnosticada, que sintomas principais, assim, que diferem, que são diferentes de dor, a artrite dá muita dor, Sim. né? Mas conta alguns que tu passava e te davam outros remédios aleatórios para outras coisas. Muita febre, eu tinha febre baixa, como se tivesse uma virose, e muito cansaço. Imunidade baixa também. Imunidade sempre baixa. Vitamina D, minha vitamina D chegava a ser 13, né? Então... É um sinal, pode ser um sinal de que tem que investigar. Que tem que investigar. Agora eu volto para a Márcia e quero que ela me diga o seguinte... Me explica para o nosso ouvinte, para quem está nos assistindo, o que é esse exame epigenético? Bom, o exame epigenético, na verdade, é o da mecha do cabelo, tá? Ele, através desta mecha, a gente consegue identificar mais de 300 marcadores de disfuncional no corpo, de toda a disfunção que tem no organismo. Tá? Como disfunções hormonais, como desequilíbrios intestinais, sobrecarga de fígado, rins, parasitas. Ele é muito completo. É uma máquina, então, uma máquina. Sim, ele é um equipamento. Um equipamento. Ele é um equipamento. Que com a mecha de cabelo ele vai fazer a leitura do nosso DNA, do nosso material genético. Esse é aquele exame que vocês podem fazer com qualquer pessoa que estiver até morando lá em São Paulo, manda uma mechinha. Pode gerar o resultado e dar o diagnóstico para essa pessoa? Isso. A pessoa pode colher em qualquer lugar do Brasil, até nós temos clientes em Londres. Tá? Até fora do Brasil já estão recorrendo. Brasil, já estão. E esse equipamento, esse exame epigenético, ele é comum no estado, no Brasil? É muita gente que faz? Não, são pouquíssimos laboratórios que fazem. Então foi um investimento que a Vital Essence fez. Na verdade, Sandra, a gente manda para o laboratório. Sim, faz a coleta. Faz a coleta e mandamos para o laboratório. Lá o laboratório tem esse equipamento e ele faz a leitura através do cabelo. Mas eu vi também que vocês atuam com uma maleta. Nós temos a biorressonância. Biorressonância, então isso, é outra. Bom, a biorressonância a gente trabalha também junto, complemento da mecha. Na verdade, a mecha vem a ser mais completa que a biorressonância, mas as duas se complementam para a gente chegar no diagnóstico e traçar o tratamento para o cliente. Márcia, já aconteceu de alguém chegar para ti para fazer esse exame, como o caso da doutora Franciele aqui. Chegou, eu acho que eu tenho uma alergia capilar. E nesses exames, seja a biorressonância, isso, né? biorressonância. Ou o exame epigenético, descobri que era outra coisa, nada a ver com aquele sintoma. Com certeza. Tu lembra de algum caso assim que a pessoa imaginou que tivesse tal problema e ela tinha deficiência de tal vitamina, por exemplo? Porque, Sandra, o cabelo ele sempre vai sinalizar, tá? Qualquer coceira, oleosidade em excesso, ele tá te avisando que algo internamente não está bem. Então, muitas vezes elas chegam lá dizendo, eu estou com uma oleosidade, eu estou com uma queda. Daí a gente faz os exames e às vezes é um intestino desregulado,
É uma sobrecarga de um fígado ou falta de vitaminas, falta de nutrientes, contaminação por metais pesados, um parasita. São N fatores. A pessoa nem imagina. Nem imagina. Ela chega lá dizendo que tem uma coceirinha e quando você vai investigar, é uma coisa mais séria, né? Do que uma simples coceira. A coceira é um sinal. E a gente vai na causa desta coceira. Nessa aliança que vocês fizeram, doutora Franciele, qual é o tratamento conjunto que vocês oferecem, por exemplo, para um paciente, uma paciente? Chega lá, faz esses exames, o que é a função de uma e de outra, para o nosso público entender essa parceria, né, dessa união que faz realmente algo holístico, dá para dizer, né? Olha a pessoa num todo, né? A parceria é a seguinte, porque a mulher chega, mais mulheres, né? Nosso foco é saúde feminina. Então, ela chega com uma queixa. A queda capilar é a queixa mais comum, mas uma TPM intensa. Então, ela chega pela Márcia e acaba parando. Geralmente, mas elas agora já nos buscam por outros, né? Enxaquecas constantes. A gente teve um caso há poucos dias de dor de cabeça que não passava. A mulher que está chegando na menopausa, que começa a ter os sintomas da menopausa. Doenças crônicas. A tireoidite de Hashimoto, que hoje é muito comum, não é normal, mas está sendo comum entre mulheres, né? Então elas chegam com essa queixa e às vezes já passaram por médicos, estão tratando com medicamentos, mas não avançaram, né? Ainda seguem com sintomas. E aí a gente faz primeiramente o exame epigenético com os fios de cabelo, realmente, para analisar então qual a causa raiz daquele sintoma e o porquê que ela não está respondendo a um tratamento. Hoje a gente tem muitas mulheres com a tireoidite de Hashimoto, com queda capilar, com TPMs intensa, com endometriose, SOP, né, que é muito comum hoje em mulheres jovens e se trata com anticoncepcional sem curar. Síndrome dos ovários policísticos, né? Ela vem ser muito, muito comum, mas não é normal a mulher ter isso. Não é. Inclusive, impede muitas vezes que até a mulher realize o sonho da maternidade. Exatamente. Né? E aí a gente vai ir na causa raiz, porque não é porque toda mulher tem SOP que precisa do anticoncepcional e é só isso. Ela precisa investigar qual é a causa específica que está gerando, todo o tratamento, por exemplo, uma descoberta na tricologia, ele obrigatoriamente tem a ver com a dieta? Tem muito a maioria dos casos. Maioria dos casos, porque são deficiências nutricionais. E a nossa dieta hoje não essa é a união de vocês, é um combo que não adianta a Márcia receitar por exemplo, um tratamento, um elixir, e se o problema está na nutrição. Exatamente. Isso, tem que caminhar juntos. Então, aí se descobre o que a pessoa tem e daí passa para genética, para a questão de nutrição, né? De nutrir o que está faltando. E quando entra medicamentos? Aí no caso, eu sou estudante de uma especialização de medicina como convidada da Universidade Federal de Minas Gerais, mas não sou médica, eu sou nutricionista e neuropsicóloga. Então, se for necessário a medicação, a gente vai buscar um médico parceiro que vai acompanhar. Então, vocês podem diagnosticar que, de repente, precise de algo, algum tratamento com remédios. Aí vai encaminhar ou vai indicar algum profissional, vai encaminhar essa pessoa. Isso. E o que mais a gente comete, doutora, de erros na nutrição, por exemplo? No teu caso, o que tu fazia que agravava os sintomas da tua... A deficiência de vitamina D era um agravante que nunca tinha sido corrigido. A alimentação, com alguns alimentos inflamatórios também, porque começa no intestino, a maioria das doenças começa no intestino, né? O intestino inflamado, eu não absorvia os nutrientes corretamente e acabava faltando para o meu sistema imunológico funcionar corretamente. Ele estava ativado demais, né? Porque tinha uma doença autoimune. Eu estava com o sistema sempre alerta, porque o meu intestino estava desequilibrado, deixando passar antinutrientes para o meu sistema circulatório e o meu sistema imunológico atacava isso. E ficava adoecido. Exatamente, então é o erro básico na alimentação. Comer alimentos que não são bons para mim, ter deficiências nutricionais, que hoje é muito comum, infelizmente. A maioria da população tem deficiência, sim, porque a nossa alimentação não é a melhor. Sim. Né? A Vital Essência, então, ela entrega, por exemplo, para essa paciente, se for o desejo dela, um
todo um cardápio? Como é que funciona na prática? Explica para nós. A gente monta um plano de tratamento de 90 dias, normalmente, Sim. Que é o tempo que a gente sabe que demora para o organismo realmente ter uma melhora boa. E a gente monta um plano nutricional, sim, mas não é um cardápio. Eu não vou dizer, come 2 colheres de arroz, 2 de feijão. Não, eu indico quais os nutrientes estão faltando, quais alimentos ela deve incluir e quais alimentos ela tem que retirar se ela tiver uma sensibilidade. E vou indicar a suplementação avançada e personalizada para ela usar nesses 90 dias. Quais os alimentos que são mais retirados? Mas o trigo, né, o glúten, para a mulher que tem alguma doença autoimune ou inflamatória, ele é um problema. É polêmico a gente falar do glúten, porque tem gente que defende, não é questão... a gente precisa entender se aquele organismo pode ou não. Sim. E na nossa prática clínica, a gente vê que muitas doenças femininas são causadas, sim, pelo uso excessivo do glúten. Né? E que acaba também, que a gente sabe que é comprovado, né, que esse cansaço, essa fadiga que tem abatido muitas mulheres, né? E elas... nós, mulheres, temos a tendência de encarar como normal, né? Pelo normaliza excesso, tudo. O excesso, né, da carga diária, maternidade, casamento, carreira, enfim. E ela normaliza esse cansaço, essa fadiga. Pode resolver com essas questões? Com a Vital Essence? Pode mudar? Há feedbacks de mudança além do de vocês? Sim, temos feedbacks, muitos feedbacks de mudança. Porque mudando a alimentação e retirando os alimentos que estão causando a inflamação, que estão causando os distúrbios, a gente conseguiu chegar na causa raiz do sintoma e trata o cansaço que era normal, podia ser falta do intestino inflamado, falta dos nutrientes essenciais, vários nutrientes que precisa para a produção de energia, e a mulher começa a sentir melhora. Esses 90 dias têm mudado muitas vidas. A gente já tem muitos relatos lá no nosso site, no nosso grupo VIP de WhatsApp, também no Instagram, enfim, de pacientes, sim. Isso é muito gratificante, porque mulheres que chegam, assim, apavoradas, né? Ou perdidas, que não conseguiram um tratamento adequado. Que não aguentam mais. Exatamente. Não aguentam mais, isso mesmo. Exatamente. Que já passaram por vários médicos, e dermatologistas. Isso afeta o psique, né? É uma fadiga psicológica também, afeta emocional bastante. E acaba que ela pensa que é uma outra coisa, uma depressão, pode ser confundida com isso também, né? Pode. Márcia, qual o erro mais comum que as pessoas cometem querendo se tratar para, por exemplo, uma queda capilar, se tratar sozinha, que tu percebe? Sandra, o mais comum é elas acharem que um produto vai ser milagroso e ir lá na farmácia comprar uma vitamina, um complexo vitamínico. Sim, pode estar botando até dinheiro fora, né? Geralmente estão colocando dinheiro fora. Porque como o cabelo está sinalizando e a gente trabalha de dentro para fora, é claro que quando eu faço os meus atendimentos, entra produtos. Mas daí são produtos específicos para aquele problema em específico, e vitaminas vai ser tomadas se realmente a paciente precisa de vitaminas. Tá. Falando em cabelo, no dia a dia, uma coisa bem básica que todo mundo poderia fazer. O que seria o ideal? Lava com shampoo, lava com água morna, água fria, inverno gaúcho, é difícil, né? Lava todo dia, não pode lavar todo dia? Dá umas dicas aí pra gente. Tá, assim, ó. Pode se lavar todos os dias, sim. Pode? Pode. Não é crime, então. Pode. A única coisa é que a gente sente o cabelo o fio mais ressecado. Tá? Devido ao shampoo, devido à água, principalmente agora no inverno, a água não pode ser muito quente, porque se a pessoa já tem uma predisposição para uma oleosidade, vai agravar. Então, nesses casos, até não é bom lavar todo dia, então, se já que vai lavar com água bem quente. O ideal é não lavar com água quente, mesmo que não seja todos os dias. Vai lavar com água quente, vai agravar a oleosidade, uma descamação. Tá? E tem algum shampoozinho, alguma coisa assim que a gente possa usar? Eu sei que na tua consulta tu deve dar várias dicas, mas que possa dar de spoiler, de pro bono aqui para o nosso público. Sandra, eu não trabalho com cosméticos, tá? Os meus produtos são todos fitoterápicos. Então são linhas personalizadas. Isso, são linhas específicas que não se encontram em farmácia, em mercado. Tá? Mas assim, ó, o ideal não seria comprar shampoo de farmácia nem de mercado. Tá? O ideal seria comprar um shampoo mais específico mais neutro, uma coisa assim. Para aquele couro cabeludo, mais neutro, não cheios de cremes, porque tem muitos shampoos que são muito hidratantes.
E daí o que acontece? Começa a usar muito, começa a impregnar no couro cabeludo. Isso serve para homens ou mulheres, Homens né? E mulheres. A partir de que idade pode alguém fazer um exame epigenético ou biorressonância com vocês lá? Criança pode fazer. Pode fazer também. Criança pode fazer. E na prática, como é que dura, quanto tempo um exame desses? Como é que é feito, assim, é uma consulta, uma anamnese, vocês estão as duas juntas, cada uma atende separado, como é que é na prática? Nós tentamos sempre atender juntos, sempre juntas. Faz uma anamnese com o paciente. Isso, faz uma anamnese com o paciente, ali vai estar descrito tudo o que precisa ser pedido, tá? A respeito das queixas dela e algumas questões hormonais, o que ela toma, se ela não toma, se ela tem exame, se ela não tem, tá? E daí, a partir disso, a gente começa a fazer análise. Mas a paciente pode, a cliente, enfim, pode escolher se vai fazer o epigenético, se vai fazer a biorressonância? Pode. Ela pode escolher sim, tá? Tanto a biorressonância como a epigenética ela pode escolher. Mas o melhor seriam os dois, porque como um complementa o outro, o resultado vai ser mais amplo. Entre a consulta e o início do tratamento, dá quanto tempo de vocês elaborarem todo o prospecto dessa paciente? Bom, a partir da consulta foi feito a biorressonância e o exame de mecha. O exame de mecha, ele demora mais tempo, porque tem que chegar no laboratório, demora em média uns 10 dias para chegar no laboratório, porque é um laboratório que nós temos em Brasília, tá? A parceria. E a biorressonância não, a biorressonância ela já sai na hora. Então, digamos assim, ó, a cliente está com muitos sintomas. A gente já consegue, através da biorressonância, já passar algum suplemento, já passar alguma coisa, uma orientação. Isso já vai adiantando. Quando chega a mecha, daí o tratamento se completa. Eu também vi que a doutora Franciele, ela fala muito da questão intestino-cérebro. Falo, né? Tem alguns que defendem que o intestino é nosso segundo cérebro, ou também é um cérebro, né? Qual é a ligação? Por que tu se atenta tanto a isso? Eu diria que ele é nosso primeiro cérebro até, porque é onde a gente absorve os nutrientes, né? Para que se forme os neurotransmissores que vão produzir. Então, eu como neuropsicóloga, eu via muitas pacientes resistentes a tratamentos, até medicamentosos para depressão, ansiedade, ou a terapia. E aí eu comecei a entender que ela tinha uma falta de nutrientes que não estava deixando ela sair daquela ansiedade, daquela depressão. Por isso a gente foi cada vez mais fundo nesse eixo, porque eles precisam um do outro. Assim como os sintomas psicológicos dão aquela frio na barriga, tem gente que tem até diarreia, que fica nervoso, né? Assim, o intestino interfere totalmente no cérebro. Sem absorção correta, não chegam os nutrientes para formar os neurotransmissores, que é a serotonina, né, a dopamina, enfim, e acaba agravando sintomas ditos psicológicos, e na verdade eles são nutricionais. Então tudo tem a ver com intestino-cérebro. Então tá tudo ligado. É uma ligação. É um casamento. Se um não está funcionando, o outro não vai funcionar. Por isso que eu criei o método que é o neuropsiconutrição, né, onde a gente avalia em conjunto exatamente para tratar os sintomas ditos psicológicos também com nutrição. Para fazer uma consulta com vocês, tem que ir a São Vicente? Não. Como é que a gente faz? Agenda pelo site, que é clinicavitalecence.com.br. E a gente consegue atender o Brasil todo e até fora, então a consulta pode ser online, a própria mulher vai coletar a mecha, né? E mandar para vocês. Então pode ser. Mas aqui em Santiago e São Vicente a gente tem os locais físicos para atendimento também. Então me fale onde esses locais. Aqui em Santiago é na rua 7, número 173, ali junto ao Salão Express. 7 de setembro, né? Na rua 7 de setembro, número 173, junto ao Salão Expresso, que a gente está atendendo. Escovaria Express, a Escovaria, né? Isso. Escovaria. Ali a gente atende uma ou duas vezes por mês, dependendo. Diagonal a Única, que para o pessoal de Santiago se situar, é bem diagonal a Única, e elas vêm aos sábados, é isso? Geralmente quando 2 tem sábados. Agenda. 2 sábados ao mês, dependendo da nossa agenda em São Vicente também, mas pode chamar pelo site, né? E a gente conversa e agenda, ou se não quiser esperar até o sábado. www.vitalessence. clinicavitalecence.com.br. E um telefone, vocês teriam? Querem deixar? 55 tá. 984 42 4400.
00. Isso. São Vicente, qual o endereço? Porque alguém pode querer conhecer a clínica, né? Vocês lá também, né? Porque Santiago, Santa Maria, essa, né? Todo esse trajeto é comum para os santiaguenses, né? Sim. Fica na rua General João Manuel, 1581. Vocês estão sempre por lá, alguma de vocês está por lá? Eu moro lá, e eu atendo num espaço na frente da minha casa. Joia, a gente vai seguir repercutindo essa notícia, porque realmente ela é importante, né, saber que temos esse nível de tratamento, de diagnósticos aqui na nossa região. E se vocês quiserem fazer as últimas considerações, fiquem bem à vontade. Vamos começar pela doutora Franciele. Agradeço a oportunidade, né? Estamos muito felizes de trazer o nosso trabalho também a Santiago, porque a nossa ideia é atingir o maior número de mulheres possíveis com a saúde integrativa, achando a causa raiz mesmo dos sintomas e tratando a mulher como ela merece ser tratada, né? Tratamento personalizado para o ser único que cada mulher é. Gratidão mesmo por estar aqui. E ter vida, e ter uma vida com saúde faz toda a diferença, Exatamente. Né? As mulheres empreendedoras estavam vendo os posts de vocês ali no grupo e estavam muitas me questionaram se era uma consulta, se era um tratamento, por isso que eu acabei sendo bem didática aqui com vocês, para a gente conseguir entender o nível, né? Ou se vocês ofereciam algum produto, combo, então isso a gente vai ter que mostrar muito como funciona, mas é bacana saber que é realmente uma consulta inicial e depois se vê a partir de toda essa tecnologia que vocês estão trazendo, o que realmente a pessoa precisa. Porque o senso comum a gente sabe, né? Todo mundo tem um chá para indicar, um comprimido para indicar, uma vitamina de farmácia, uma coisa. Tu tem que tomar magnésio, porque tu tem que isso, tem que aquilo. E às vezes tu não tem que nada disso, né? Então vale a pena fazer uma consulta mais aprofundada e saber realmente onde tem raiz esses problemas, né? Porque é um tratamento individualizado. Vai ser para você, Sandra. Sim. Não para mim e nem para Fran. Cada um tem o seu tratamento, porque cada um vai mostrar aquilo que está disfuncional no organismo. Cada um de nós metaboliza diferente, né, Márcia? Metaboliza diferente, com certeza. E aí o tratamento, obviamente, tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Foi um prazer, primeiro, conhecê-las, né? Conheci vocês num evento de uma outra associada nossa, né, a Michele Beltrão, e ficamos todos muito encantados com o conhecimento que vocês mostraram lá, e depois a gente se tornou a se encontrar, e que bom que vocês vieram para a AME. Vamos tentar, né, fazer mais conexões, porque realmente são tratamentos assim, que as mulheres precisam para estar bem e empreender bem, né? Empreender bem. Somos todas empreendedoras e precisamos estar bem, não exaustas, cansadas e com fadiga, não é isso? Verdade. Nós ficamos por aqui, eu agradeço as duas. Eu que agradeço, foi o maior prazer estar aqui. E o papo foi muito gostoso. Ai, que bom, que bom. Ficamos por aqui, você ouviu aqui, é saúde, é novidade, é tecnologia, é investir em você. Muito obrigada.